Então vamos ao nosso quinto tópico, que é a sociedade brasileira. Vamos fazer uma análise aqui de alguns elementos culturais que nos definem, que diz o que é ser brasileiro. E uma das obras aqui que eu citei foi o livro do Roberto da Mata. O Roberto da Mata é um antropólogo que lecionou 20 anos nos Estados Unidos, mais um tempão aqui no Brasil. É o pesquisador social mais citado no exterior quando se fala sobre o que é ser brasileiro. Ele tem aí algumas colunas em jornais, na Folha, no Estadão, aqui na Gazeta do Povo, recentemente também havia inserção do da Mata, enfim. E, assim, tem uma publicação imensa de livros, mas o que faz o Brasil, o Brasil com letra minúscula, vírgula, Brasil com letra maiúscula, é um livro bem fininho, assim, com 7 ou 8 capítulos, que resume praticamente quase toda a obra do da Mata. Então é uma leitura fácil, agradável, e que justamente fala sobre o nosso dia a dia, sobre o tal do irreflexivo cotidiano, palavras do da Mata, que é essa nossa função, né, da antropologia. Fazer uma análise do irreflexivo cotidiano, daquilo que era familiar, estranhar o familiar. Bem, um outro livro que eu sugeri, aí apenas a leitura de 2 capítulos, que é o livro chamado A Cabeça do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida, do sociólogo, que é o capítulo 1, que fala do jeitinho brasileiro e corrupção, qual é a relação entre jeitinho brasileiro e corrupção, né? Nesse aspecto eu tenho um projeto aí longo, desde 2004, né? Um pouco antes, um artigo editado na Universidade de Lisboa, no curso de Direito da Universidade de Lisboa. Eu fiz questão de publicar um artigo sobre o jeitinho brasileiro, né? Está aí no material de apoio para vocês no sistema AVA, né? O jeitinho a lei do jeitinho brasileiro, 2 pontos, uma análise longitudinal, assim. Bom, eu fiz questão de publicar lá, porque tudo começa, né, de Portugal para o Brasil. Embora a gente deva interromper essa tendência de culpar o passado, né? De dizer que nós temos uma dívida histórica, Portugal tem uma dívida histórica, que o culpado é o Cabral, aquelas coisas de ficar culpando o outro. Mas já há muito tempo eu trabalho com a noção do jeitinho brasileiro, porque ele é a porta de entrada da corrupção no país. Eu tive a felicidade de conseguir, né, numa instituição de ensino que eu trabalhava, de conseguir um patrocínio e consegui trazer o Roberto da Mata e o Alberto Carlos Almeida para Curitiba. Isso foi em meados de 2008, se não me engano. E fui o mediador de um debate intenso, né, sobre o da Mata e Almeida a respeito do jeitinho brasileiro, porque eu vinha trabalhando esse tema já, né, bem depois do da Mata, é óbvio, né? E criei um projeto lá atrás que chamava Chega Brasil, com jeitinho não tem jeito. E depois, recentemente, esse adesivo aqui com camisetas, né, jeitinho é corrupção. Mas numa linguagem brasileira, ele bateu na trave. Por quê? Porque em grau todos nós damos jeitinho. Mas isso é uma outra discussão, tá? Então, uma outra bibliografia complementar é uma obra maravilhosa também do da Mata, que chama-se Carnavais, Malandros e Heróis, onde a figura do malandro ali é bem dissecada pelo da Mata. Aí há aquela obra clássica dele que chama-se A Casa e a Rua, onde ele vai trabalhar a noção de público e privado, a casa e a rua como metáforas do público e privado. Na matéria de apoio, eu escrevi junto com a minha parceira de artigo, a professora Ângela Fanini,
Um artigo foi publicado agora em 2020, né? Sobre o jeitinho eu publiquei em 2014, por aí. Em 2020 foi publicado A Rua e a Casa, uma reflexão dialógica sobre espaços públicos ou privados. Vale a pena a leitura no sentido de entender essa relação de como trocamos a ideia de público e privado, que eu vou falar mais adiante aqui neste vídeo. E entre outras coisas aí, né? E o Jeitinho Brasileiro é uma obra, um outro livro que está lá, que eu estou sugerindo como leitura complementar, chama-se O Jeitinho Brasileiro, da antropóloga Lívia Barbosa. A Lívia foi aluna de doutorado cujo orientador foi o Roberto D'Amato. A sua tese redundou na publicação desse livro. Então eu me utilizei de todo esse material, né, para organizar um pouco dessa aula aqui e também desse projeto de extensão que eu venho fazendo e de ação cultural, que já tem muito tempo, sobre o jeitinho brasileiro. Bem, então vamos lá. Eu vou iniciar o nosso segmento sugerindo a vocês um exercício muito simples, tá? A propósito da obra do Que Faz o Brasil, Brasil, eu vou sugerir um termo indutor. O que é um termo indutor? Eu vou induzir uma frase a vocês e vocês vão pensar as primeiras palavras que vierem à mente de vocês, que vierem à cabeça de vocês. A primeira ideia, a primeira palavra. As ideias podem se traduzir numa palavrinha, né? Então vão pensando nas primeiras palavras que vêm à mente de vocês quando eu afirmo o seguinte termo indutor. Vamos lá. Pensou Brasil, pensou ... E aí? Olha, eu normalmente, eu não vou continuar aqui nesse exercício, mas normalmente eu faço isso, eu fiz acho que uns 10 anos seguidos essa experiência, em sala de aula, em cursos diferentes, universidades diferentes, alunos diferentes, e a resposta, ela não deve ser diferente da resposta que tem aí na cabeça de vocês. Só que eu pedia para os alunos para que eles escrevessem, né, numa folha, todas as palavras que viessem à cabeça após o termo indutor. Pensou Brasil, pensou... Então eles escreviam, não precisavam pôr o nome, me passavam e eu ia listando no quadro as palavras. E nitidamente nós víamos duas colunas opostas de palavras advindas do termo indutor. Pensou Brasil, pensou... Então vinha assim, olha, numa coluna vinha, pensou Brasil, pensou carnaval, alegria, samba, prazer, cachaça, sexta-feira, festa, mulata, samba, homem bonito, mulher bonita, praia, índio, Amazônia, caipirinha e coisas assim. Alegria, povo alegre, né? Felicidade, esperança. Então tudo isso muito ajustado numa coluna. E na outra coluna, o oposto disso. Pensou Brasil, pensou, aí vinha lá. Criança de rua, pobreza, corrupção, violência, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, homicídio, violência contra a mulher, corrupção na política, má distribuição de rendas, e aí vinha, né, falta de educação, e aí, então nós tínhamos aqui o objetivo, temos com isso o objetivo de mostrar que o título do livro, Que Faz o Brasil com letra minúscula e o Brasil com letra minúscula, ele é uma sustentação teórica para este teste que eu acabo de fazer e que prova que existem dois Brasis no mínimo. O Machado de Assis já dizia isso, existe um Brasil oficial e um Brasil real, né? Então, nós temos um Brasil
que é o Brasil com letra minúscula, que é esse que nós não gostamos, corrupção, violência, etc, etc. E daí nós temos um Brasil aumentado, né, que é o Brasil com letra maiúscula, que é o Brasil que nós tentamos projetar no exterior como uma boa representação social do país. E todos nós temos um ideal de cultura, como dizia o Freud, né? Um ideal de cultura, ou como dizem os antropólogos, um ideal etnocêntrico do que somos, ou ainda, como diz o sociólogo Erving Goffman, um eixo sagrado para o qual todos os indivíduos querem mostrar, né, uma sociedade que eles convivem, apresentando uma fachada da nossa melhor dimensão. Mas, infelizmente, a sociedade brasileira é uma sociedade profundamente paradoxal, ambígua, tortuosa, contraditória. Se existe algo que nós brasileiros fazemos com uma capacidade fantástica e ao mesmo tempo trágica, é a tal da mistura, né? Ou combinação, né? Mistura é qualquer coisa, é pedra com chiclete, né? É pedra com navio. Mas uma combinação parece que é um arranjo que tenta unir os contrários, unir o que era impossível unir. É quase que assim uma saída mítica, né? Os mitos fazem isso. A resolução mítica é justamente, o mito serve para unir o que era impossível, duas forças opostas, e aí se criam vários mitos que dão conta disso aí. Parece que nós temos uma habilidade mítica de misturar, né? Estamos junto e misturado. Essa é a coisa. Nós misturamos, olha, axé music, chiclete com banana, maracatu atômico, mangue beach, sarapatel de bucho de bode, feijão com arroz guisado, goró, virado, farinha. Enquanto nós misturamos música e comida, nenhum problema. Mas as coisas começam a se agravar quando nós começamos a misturar o público com o privado. E aí vem o nosso dilema da inversão, da forma que nós invertemos a noção de público e privado no Brasil. E como nós deturpamos a noção do que é público, né, no nosso país. O sonho do brasileiro de uma situação mais aprazível e agradável é que ele se sinta em casa, em qualquer ambiente que ele vá. Tanto que nós tentamos fazer com que uma pessoa se sinta bem no Brasil, nós não dizemos apenas se está bem, fique à vontade, nós dizemos sinta-se em casa. E é curioso porque o aluno vai na universidade, vai perguntar pelo professor, e aí o secretário diz, sim, o professor está na casa, procura ele, mas casa, o professor está na casa. Você vai na Assembleia Legislativa e pergunta, o deputado fulano, o deputado não está na casa, o seu paletó ficou aqui, mas ele foi tomar um cafezinho e já volta. Mas ele não está na casa. No comércio nós temos Casa do Café, Casa Bahia, Casa de Ferragens, Casa da Mãe Joana, Casa não sei o que lá, Casa do... até palavrão tem para abrigar, né, a ideia de casa. Mas essa confusão que nós fazemos de tratar o mundo público, ora, a Assembleia não é casa, universidade não é casa, o real é isso, né? Mas nós tentamos fazer essa inversão. E nós brasileiros temos essa facilidade de inverter. Basta ver o carnaval é o rito da inversão, né? Nós colocamos a sociedade de ponta cabeça no carnaval, trocamos as mãos pelos pés, o tanto que o deus Momo foi expulso lá do Olimpo, que é o deus da bagunça, da loucura, e aí vale tudo, não me leve a mal, hoje é carnaval, e nós então invertemos isso, o pobre vira rico, rico vira pobre, homem vira mulher, mulher vira homem, etc, etc. O país
da esculhambação e vira o país da organização e vice-versa. Nós fazemos isto e apresentamos o carnaval como o nosso maior ritual de realização imaginária. E nós invertemos, por exemplo, a ideia de contratação de pessoas para, por exemplo, o serviço público. Se criou o tal do cargo de confiança. O que é um cargo de confiança? É um cargo que eu dou para uma pessoa que tem uma relação pessoal comigo, uma relação doméstica, caseira. Se não exatamente dentro de casa, mas uma afinidade, ou por parentes, amigos ou amantes. Esse é o tripé relacional do brasileiro, parente, amigo, amante. Então, o cargo de confiança, e não foram poucos os cargos de confiança dados nos governos aí anteriores, e a história do Brasil, a história da confiança. Até no futebol diz que o goleiro é cargo de confiança. Então, a ideia, né, do nepotismo no Brasil, ela se instalou porque há uma espécie de concordância com os brasileiros, e há uma pesquisa lá no livro do Roberto Carlos Almeida sobre isso, sobre o nepotismo. Há uma concordância geral de que é melhor você contratar um parente que você conhece do que uma pessoa que você não conhece, né? Em função dessa relação afetiva, relações de sangue e de afeto, né? com as pessoas. Essa ideia de misturar, né? Nós misturamos público com privado, nós misturamos Sarapatel, Mangue Beach, como disse, misturamos também o profano com o sagrado. Veja que curioso, na obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, o cara consegue, numa audiência, chamar Deus, o diabo, a Nossa Senhora, fazer lá um ziriguidum, salvar a vida lá do Chicó, de mais outro, converter esta compadecida Nossa Senhora, que convence Jesus, que era negro e que era acusado de beneficiar os brancos para entrar no céu, para livrar do inferno. Então, toda essa, que durante toda a obra do Alto da Compadecida, a gente vê o quê? Dá-se um jeito. Na vida, só na morte que não dá-se um jeito. Dá-se um jeito em tudo. Até missa em latim para o cachorro o padre realizou. Então, na própria literatura, né, nós vamos encontrar essas relações, né, do trânsito do público e do privado, e que deriva uma espécie de gramática da sinuosidade, né? O que eu chamo de gramática da sinuosidade? O que é sinuoso? É aquilo que é curvilíneo, cheio de movimentos que vão para a esquerda, para a direita, para o lado de lá e para o lado de cá. Não é um movimento retilíneo, começo, meio e fim. Ele é indefinido, ele uma hora está do lado de lá, outra hora está de cá. O que é isso? Essa é a metáfora do jogo de cintura, que está encarnado no samba, que é o jogo de cintura, no drible do futebol, que é um jogo de cintura, também na capoeira, que é um jogo de cintura, na nossa música, no samba, que é estar aos dois lados ao mesmo tempo, né? O tal rebolado, o tal jogo de cintura, o andar do malandro. E aí a gente vê no repertório musical, né? Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva e tantos outros pagodeiros, né, que falam dessa boa imagem do malandro, né, que a nossa tradição mostra. Criaturas como Zé Carioca, o Agostinho Carraro, lembram da Grande Família? Em oposição ao Linneu. O Linneu é chato, o Linneu é certinho, né? Ele chega no horário, é um funcionário público que chega no horário, trabalha certinho, direitinho. O Linneu. E o Agostinho,
que tem nome de santo, Augustinho, né? Santo Agostinho, no diminutivo, claro, é o que está sempre dando um jeito, dando um jeitinho nas coisas. E qual dos dois faz mais sucesso na televisão? Evidente que o nosso herói maior é o Agostinho, e o Linneu é um chato, porque ele obedece regras, porque ele é muito certinho, porque ele não é malandro. Então nós tivemos no passado essa divisão do malandro e do otário. O otário foi apelidado de Caxias. Sabem de onde vem essa designação do Caxias, que até o aluno que estuda demais é chamado de Caxias? Porque o patrono do Exército Brasileiro é o Duque de Caxias, e Caxias representa a disciplina do Exército, né? A disciplina, a ordem, o rigor, coisa que na tradição da história do Brasil isso não é muito bem-vindo. Nunca foi um valor nacional, né? O rigor, a ordem, a organização. Tanto é que nós criticamos isso. Falar em disciplina no Brasil é imediatamente associar a ditadura, ao exército, a lei marcial, a autoritarismo, etc. E não é isso, mas nós temos nessa representação coletiva. E a ideia do malandro, né? Até pouco tempo, a Rede Globo era campeã em difundir a malandragem, né? Aliás, a Rede Globo é campeã em difundir uma série de outras coisas também. Mas eu lembro, por exemplo, de jogos, né, especialmente na Copa do Mundo. Eu me recordo do Galvão Bueno gravando, né, uma Copa dizendo: Marcelinho Carioca só na malandragem tirou a bola do Argentina. E era um prazer imenso a gente poder dizer que com a mão a gente tirava a bola, e conseguia na malandragem, na ginga, na choradeira, caía no jogador brasileiro, a última Copa, meu Deus, coitado, Neymar, então nem se fala, você jogava no chão e chorava, o que foi um vexame, né? Ainda bem que isso está se tornando algo do passado e que nós temos a possibilidade de ressignificar esse Brasil tão trágico, especialmente com essa coisa do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, ele é o resultado de toda este culto a ginga, a fazer as coisas no mais ou menos, deixa para ver o que vai dar lá na frente, sem calcular muito. E quando eu falo isso, por favor, né, pessoal, eu não estou culpando, eu não faço parte de analítica jurídica, eu estou descrevendo uma situação muito trágica. É óbvio que as explicações aí de causas, eu não estou buscando as causas, mas uma delas é a distância que sempre existiu entre o governo e a sociedade. Então é assim, cada um por si, Deus por ninguém, haja com jeitinho. Só que eu não estou falando do jeitinho brasileiro, que é a criatividade, que é o bom jeitinho brasileiro, que é uma expressão que o Roberto da Mata usa, inclusive o da Mata tinha um programa na TV chamado O Bom Jeitinho Brasileiro, que é o jeitinho da criatividade, a capacidade de nós resolvermos problemas criativos. Eu estou me referindo ao jeitinho brasileiro da malandragem, de você quebrar uma regra que é coletiva para o benefício próprio, em detrimento do coletivo, em benefício teu, dos teus parentes, amantes e amigos, que é mais ou menos essa a lógica. E o jeitinho, ele não tem, veja, existe uma regra, existe o lado lícito, o lado certo, existe o lado errado, ilícito e incerto. O jeitinho incorreto. O jeitinho não é nem isso e nem aquilo. O jeitinho é ali no mais ou menos. É numa zona cinzenta, onde se circula esse culto, né, que nós damos ao tal do jeitinho brasileiro como uma instituição, né? Na história do jeitinho brasileiro, a palavra jeitinho brasileiro ela foi dicionarizada. Pessoal, você sabe o que é dicionarizar uma palavra? É você incorporar ela à sua prática cotidiana.
e tê-la como uma instituição. O jeitinho brasileiro, o jeitinho da malandragem, é uma instituição. Eu enviei aí no sistema AVA 2 questionários que não é para vocês responderem, mas é uma autocrítica. Depois leiam lá no sistema AVA, eu explico isso. Eu apliquei aí mais de 1.050, 1.090 universitários em 3, 4 instituições universitárias diferentes de Curitiba, o mesmo questionário que o Alberto Carlos Almeida aplicou na pesquisa social brasileira nas 5 regiões do país. Pedi autorização para ele e fiz esse projeto aí para testar se Curitiba, capital social, capital não sei o que lá, capital universitária, capital ecológica, blá blá blá, região sul, se faria diferença entre a amostra do Alberto Carlos Almeida. E também tem um questionário que depois eu utilizei, fiz um outro questionário sobre o jeitinho brasileiro dentro das universidades, sobre a cola. A célebre frase, quem não cola não sai da escola. Se a cola é uma medida, é um jeitinho ou é corrupção? Bem, então esta prática, né? Esta prática do jeitinho, este jeitinho que quebra regras em detrimento dos interesses particulares, né? Que torna as coisas mais pessoais, ele é a porta de entrada da corrupção no Brasil. E infelizmente, como eu já disse, né? Eu criei esse adesivo aqui, alguns alunos de outra instituição me ajudaram nisso aqui, mas não consegui nenhum patrocínio para imprimir, a não ser a Rádio Transamérica, onde eu tenho uma ponta todas as quartas, das 7 às 8 da manhã, que confeccionou lá alguns milhares desses adesivos, e ponto final, né? No mais, não houve adesão a esse projeto, porque em grau todos nós damos um jeitinho. Bem, então eu disse no início que iria comentar sobre alguns pontos fundamentais que definem a sociedade brasileira, certo? O primeiro deles foi o Brasil paradoxal, né? Um Brasil ambivalente, contraditório, do mais ou menos, que concilia profano e sagrado, público e privado, parentes, amigos e amantes, etc, etc. Nós vamos dar uma pequena interrupção para que eu continue comentando os outros 3 pontos fundamentais estruturais que marcam a ideia do que é ser brasileiro. Até daqui a pouco.